Esse lugar é o lugar onde a gente recebe de Deus vida, né? Somos edificados. É o lugar onde a gente se encontra como família e a gente vive a bonita e agradável experiência do renovo e da restauração. Para novos dias, para dias desafiadores, quando nos reunimos em culto, nós estamos fazendo isso para reabastecer a nossa alma, para então enfrentarmos os dias maus. Esse é o propósito de Deus enquanto a igreja se reúne. Eu queria fazer menção da presença da irmã Maria de Lourdes Ponte de Mesquita, mamãe do nosso querido irmão Júnior. Ela é ali de Campo Grande, e é uma grande honra e uma grande alegria, irmã Maria de Lourdes, que Deus abençoe a senhora. Sinta-se abraçada por essa comunidade, tá bom? Conhecida, né, de todos nós, a família né? Amém. Uma das pioneiras, missionária, trabalha para Jesus, durante a vida toda trabalhou e continua trabalhando. Não é assim? No reino de Deus ninguém para, viu, irmãos? Nosso descanso é só na eternidade. Deus abençoe a irmã Maria, é um grande prazer que o Senhor conceda à senhora uma estadia agradável entre nós. Meus queridos, eu queria convidá-los a ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura de 3 porções do capítulo 10. Eu vou fazer a leitura, eu peço apenas que os irmãos acompanhem atentamente. Hoje nós vamos falar sobre Cornélio e como a salvação chegou em sua casa. Esse tema é um tema que traz muita alegria ao meu coração, porque Cornélio, sem dúvida, é um daqueles personagens curiosos que nos ensinam profundas lições de Deus. E eu fui muito abençoado quando li e voltei a esse texto para estar preparando esse sermão nessa noite. Cornélio é um homem extraordinário e nós vamos ouvir sobre sua história em Atos capítulo 10. Então os irmãos abram a Bíblia, Atos capítulo 10. Eu vou ler 3 porções. A primeira porção se encontra em Atos do capítulo 10, versículos 1 ao 4. A palavra de Deus diz-nos assim: Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, diz: Que é, Senhor? E o anjo lhe diz: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. A segunda porção estará do versículo 10 ao 13. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. A terceira porção estará dos versículos 44 ao 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Pai bendito, Tu és aquele que opera a salvação. Nós somos incapazes de atrair a salvação e de realizá-la, mas o Teu amor vem a nós. A Tua graça nos liberta, a Tua graça nos mantém e a Tua graça completa a obra começada no Calvário.
Por isso te celebramos por tua graça, porque assim como o Senhor entrou na casa de Cornélio, um dia o Senhor entrou na nossa casa. Ser conosco nesta noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podeis sentar, amados. Cornélio era um centurião. E o que é um centurião? Centurião é um líder de uma centúria. É um líder de 100 soldados, 100 homens. E ele fazia parte da corte chamada italiana. Uma corte são 6 centúrias, 600 soldados. E uma legião são 10 cortes, 6.000 soldados. Isso é apenas para que os irmãos tenham uma compreensão de qual era a função social e qual era a responsabilidade deste homem perante o Estado. Ele tinha responsabilidade sobre 100 homens. Ele era um centurião responsável por uma centúria. E a Escritura vai dizer que este homem era um homem piedoso, um bom homem, um homem cujos adjetivos estão claros nesse capítulo. Um homem que buscava a Deus, que orava, um homem que era bênção para a sua família e para os seus servos, um homem cuja casa era abençoada e abençoadora. Ao abrir as portas da casa, as pessoas se sentiam atraídas a estar ao lado de Cornélio, porque ele era um bom homem, um digno homem. E a Escritura é clara em nos informar que Cornélio estava por volta das 15 horas, orando a Deus como todo bom judeu fazia, quando um anjo do Senhor com vestes resplandecentes apresenta-se a Cornélio, e aquele anjo ordena que Cornélio vá em busca de Pedro, que está em Jope, para que Pedro possa dizer a ele o que ele precisa compreender sobre Deus. E aí você imagine isso. Nós estamos diante de um homem que dá esmolas, que contribui com as suas finanças para o bem do outro. Nós estamos diante de um homem que tem uma vida de devoção. É um ser orante. É um homem que busca Deus. É um homem que reconhece a necessidade de estar na presença de Deus em oração. É um homem que reconhece que na oração nós encontramos vida e vida plena. Mas ele não tem apenas esses adjetivos. O Cornélio é também um homem que tem experiências com Deus. Ele recebe a visita de um anjo celeste, um mensageiro de Deus. Você consegue imaginar isso? Alguém que tem as suas ações aprovadas, e o anjo diz assim: ô Cornélio, Deus tem recebido as tuas esmolas. Não só isso, Cornélio, Deus tem recebido as tuas orações. Não só isso, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações estão na memória de Deus. Deus gravou em sua memória. Olha que extraordinário. Porém o anjo diz assim: falta a ti compreender o Evangelho. Tu tens obras que te qualificam como bom homem. Tu tens experiências místicas com Deus transcendente, a ponto de Deus liberar um anjo para falar contigo. Mas te falta compreender o Evangelho. O que a Escritura está nos ensinando
é que na nossa relação para com Deus, aquilo que a gente faz é importante, mas não é fundamental. O que a Escritura está ensinando é que as nossas boas obras, elas declaram muito de nós, mas nós não somos totalmente aceitos porque realizamos boas obras. O que nos justifica diante de Deus não é o que a gente faz corretamente. O que nos justifica diante de Deus é compreender o Evangelho da forma certa. E o Evangelho diz que não são as nossas obras, mas a graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não é o que eu faço que me qualifica, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Mas o anjo diz que Deus grava na memória. Então não é porque a gente não é salvo pelas obras que a gente não deva dar atenção às obras. Paulo disse: somos justificados por Deus pela fé. Tiago disse: somos justificados diante dos homens pelas obras. Paulo disse: eu não quero observar as tuas obras se tu não tens fé. Tiago disse: se tu tens apenas fé, mas se a tua fé não é confirmada pelas obras, não há sentido naquilo que você é. Então é preciso que haja um equilíbrio, mas haja também consciência. Por isso, o anjo diz a Cornélio: tu és um camarada qualificado, mas te falta compreender o Evangelho. Por isso, irmãos, compreender o Evangelho é mais importante até do que segui-lo. Quem disse isso foram os puritanos. Os puritanos disseram assim: estudar a Bíblia é mais importante do que segui-la. E aí quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei atribulado. Eu disse: esse camarada acabou de dizer uma heresia. Mas não foi. Porque se a gente não estudar a Bíblia, a gente pode seguir ciências humanas e heresias humanas. Por isso a gente tem que se debruçar sobre o texto, estudar a Escritura, amar escola bíblica dominical e culto de doutrina. Porque a gente vai compreender o que a Escritura diz e a gente vai obedecer da forma correta. Se a gente não estiver se alimentando da Escritura Sagrada, a gente vai obedecer de qualquer forma. Por isso, estudar a Escritura é mais importante que segui-la. Porque estudando a Escritura, a gente vai seguir ela da forma correta. E é a forma correta que glorifica a Deus. Tem muita gente lotando as igrejas, mas não tem noção alguma daquilo que estão seguindo. Estão seguindo seus próprios sonhos e construindo seus próprios impérios. Enquanto a proposta de Deus é que aqui Ele cresça e cada crente que entenda o Evangelho diminua diante da presença de Deus. E aí o anjo diz assim: Deus tem ouvido as tuas orações e Deus tem registrado em sua memória os teus feitos. Porém te falta conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho. E para que isso aconteça, tu vais até Pedro, e tu chama Pedro à tua casa, e Pedro então te dirá tudo aquilo que Deus deseja que você saiba. E aí eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, que nos gera profunda estranheza: por que que o anjo não pregou o Evangelho, gente? Se o anjo já estava lá, e o anjo conhecia o Evangelho e a história, sim ou não? Por que que o anjo não pregou, gente? O anjo não poderia ter dito assim: ao invés de ir a Jope chamar a Pedro, eu mesmo vou te anunciar o Cristo. Quem era Cornélio? Era alguém cujas bases da sua vida prática estavam apenas limitadas à lógica judaica. E aí o Pedro diz algo diferente para ele quando apresenta o Cristo para ele. Mas por que que o anjo não fez?
Por que foi necessário que ele mandasse servos ir em busca de uma cidade próxima, para que vindo Pedro então pudesse anunciar o evangelho? A própria Escritura diz que os anjos desejaram pregar o evangelho, mas o ministério da reconciliação repousa sobre a igreja. Sobre a igreja. Pastor, mas por quê? E aí tem irmãos que criam várias situações. Um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, Deus não deixou os anjos pregar, porque se os anjos fossem pregar e a pessoa não se convertesse, o anjo tacava a espada e matava a pessoa. E a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente diz. Isso não está na Escritura. Isso não está em nenhum registro apócrifo histórico. Isso não está em nenhum pai da igreja, em nenhuma tradição da igreja. Isso é história criada. Agora tem uma coisa que está na Escritura e a gente pode perceber isso de forma muito clara. Você sabe por que não foram os anjos que pregaram o evangelho? E sim Pedro? Para que a excelência não seja de quem prega, para que a excelência seja da mensagem, do próprio evangelho. Você já pensou se Deus enviasse anjo para pregar o evangelho? Todas as vezes que a pessoa estivesse em tribulação, de repente chegasse um anjo com vestes resplandecentes para pregar o evangelho, as pessoas iam se encantar com o anjo. Se Deus não vive mandando um anjo, irmãos, a cada dia, e tem gente vendo o anjo 24 horas por dia, você imagine, se Deus não vive enviando um anjo todos os dias, Ele envia anjo em Cornélio e continua enviando anjos hoje. Mas você imagine se Deus usasse o anjo para pregar o evangelho? Não teria sentido algum, porque as pessoas iam se encantar com o mensageiro, e não é o mensageiro que deve ser percebido, é a mensagem. E não é a beleza do anjo que deve encantar. Você já viu gente, estou todo arrepiado. Todo arrepiado, eu sentindo que tem um anjo passeando. Não quero saber de anjo passeando. Bota esse anjo para trabalhar, esse negócio de ficar passeando, não é? Tem um anjo passeando. Não quero saber de anjo passeando. Eu quero saber se o evangelho está sendo pregado, se vidas estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, se maridos estão sendo melhores para suas esposas, se a graça de Deus está sendo derramada na nossa casa, se o Espírito Santo está tendo espaço para agir, para confrontar e para nos libertar do pecado que nos persegue, se o evangelho do Jesus de Nazaré é pregado com autoridade escriturística. Não, mas é porque tem que ter um movimento, tem que ter um mistério. A gente tem que ter cuidado com o mistério, porque o mistério foi revelado. O mistério é Cristo Jesus, e Ele foi revelado a cada um de nós. Glórias sejam dadas a Deus. Ele tabernaculou entre nós e revelou-nos a sua profunda verdade e a sua incrível paixão ao nos resgatar na cruz do Calvário. Pastor, o senhor não acredita que anjo apareça? Irmãos, eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu acredito que se Deus quiser transformar essa caixa em qualquer outra coisa, Ele pode transformar, sim ou não? Ele tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser. Mas o Evangelho me ensina que tudo que Deus tem para fazer, Ele escolheu colocar nas suas mãos. E se o Evangelho precisa ser pregado, está em suas mãos. Você vai ser o anjo de Deus, que Deus vai usar para levar o evangelho para outras pessoas. Até porque o nome anjo é mensageiro, tá certo? Então o objetivo é exatamente o que Paulo vai nos ensinar, para que a excelência não seja do vaso, mas para que a excelência seja da essência. Porque nós somos vasos de barro, sim ou não? Seria mais legal a Bíblia dizer assim: Deus é o nosso ourives, não seria mais legal? E nós somos vasos de bronze, né? De prata ou de ouro. Quem é que não queria ser? Não é mais bonito? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. E sabe por que nós somos vasos de barro? É para que a excelência seja do oleiro. E vaso de barro quebra fácil, né? Eu até contei um dia na escola dominical que os homens, quando vendiam vasos, os oleiros, quando vendiam vasos na antiguidade, era muito comum o vaso cair e trincar. E quando o vaso trincava, o que alguns oleiros desonestos faziam?
Eles, por serem desonestos, eles pegavam cera e colocavam na trinca do vaso. E aí colocava de novo o vaso para vender. As pessoas iam passando, a cera cobria a trinca, não dava para perceber, e compravam o vaso. E aí as pessoas levavam o vaso para casa. Quando colocava o vaso exposto ao sol, o barro resiste ao sol, mas a cera não. O sol tocava na cera, a cera derretia e a trinca aparecia. Aí a pessoa, rapaz, não ficar no prejuízo não, eu vou voltar lá. E chegava lá e dizia, atribulado, eu quero um vaso sem cera. Foi daí que nasceu a expressão sincero. Olha que lindo, né? E para ser sincero é preciso que o sol resplandeça, a cera caia, a trinca apareça, o vaso seja quebrado e seja refeito de novo, porque as mãos do poderoso oleiro estão nesse lugar e Deus tem barro de reserva para restaurar a nossa história. Mas bom é quando temos a percepção de que tem trinca. Bom é quando percebemos que a trinca apareceu. Quando o sol da justiça resplandece, a trinca aparece, e aí a gente se aproxima do oleiro dizendo, ainda tem barro, senhor? E o senhor diz assim, tem. Senhor, pois conserta. Não vou consertar não, eu vou é quebrar e refazer, eu vou é reestruturar, eu vou é reinaugurar, eu vou é recomeçar a obra na sua história e na sua vida. E aí a gente tem a compreensão do que é o trabalhar do oleiro nas nossas histórias. Então é exatamente por isso, irmãos, porque se nós recebêssemos anjos pregando o Evangelho, não seria necessário o elemento da fé. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Porque não tem como alguém não crer vendo um anjo. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o Evangelho deve ser pregado por gente pueril, falha, falível, e gente de carne e osso como nós. Por quê? Porque ninguém jamais será capaz de explicar a Deus, e Deus será admitido no nosso coração como elemento da fé. No dia que você vê um cientista dizendo assim, eu consegui explicar Deus cientificamente, rejeite esse Deus que o cientista conseguiu explicar, porque o nosso Deus é inexplicável. Deus não vai enviar anjos para que você creia nele. Deus vai usar gente, como dizia o pastor Lima de Freitas, gente que come feijão. O pastor Lima de Freitas dizia assim, meu irmão, você acha que comedor de feijão não vai para o céu? Não, vai, viu? Aí ele dizia assim, se o feijão não for roubado, se o feijão for conquistado com trabalho, vai para o céu, tá certo? Não esqueça disso. Agora deixa eu explicar para os irmãos. Eu preciso crer. Deus não dispensa o elemento da fé. Por isso Deus não cabe no laboratório. Por isso nós não precisamos de um pregador que chegue aqui e explique Deus para a gente voltar sem nenhuma dúvida para casa. Por isso tem crente que vai sair daqui se sentindo angustiado, porque vai continuar tendo algumas dúvidas. Porque se não fossem as dúvidas que você enfrenta em alguns dias da sua vida, você não se prostrava próximo da sua cama para buscar a Deus e para receber a sua palavra. Quando você acorda sem fé, é Deus te atraindo com cordas de amor e te dizendo, minha filha, vem para a minha presença, eu vou alimentar a tua fé, eu vou fortalecer os teus ossos, e os teus joelhos trementes vão voltar a ser alinhados para a glória do nome do Senhor. Ninguém pode pensar. Essa semana inclusive eu recebi a mensagem de um irmão da igreja. Ele disse assim, pastor, hoje eu acordei com marasmo, profunda angústia na alma. Aí eu disse, sei o que você está sentindo, o nome disso é amor. Aí ele disse, o que é que eu faço? Eu disse, vá para a cruz. Quando a gente está com marasmo e com algumas dúvidas, a gente só tem um lugar seguro aos pés da cruz. É aos pés da cruz, prostrado, adorando e bendizendo e derramando a nossa alma, que a verdade de Deus se torna firme em nós, e a gente se ergue da cruz com capacidade de enfrentar o dia mau. É assim ou não é, irmãos? Mas todo crente tem que viver essa dimensão da pouca fé. Pouca fé
Deu a ideia de colocar café, né? Não deu certo. Todo crente tem que enfrentar essa dimensão. Essa dimensão é necessária. Outro aspecto que é necessário nas nossas vidas: o espinho na carne. Pastor, eu não aguento mais. Isso me persegue há 40 anos. Tenho uma notícia boa para lhe dar. Vai lhe perseguir até o sepultamento. Pastor, eu já orei para Jesus tirar, para Jesus mover. Não vai sair, filho, não vai. Viu? É a notícia que eu vim lhe dar. Talvez, se você estivesse ouvindo um pregador irresponsável que não estuda a Escritura, ele diria para você hoje: a partir de hoje o seu sofrimento vai acabar, a partir de hoje vai ser só vitória. Mas eu não tenho essa mensagem, porque Jesus não tinha. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Quando atribulado e contristado, sabem que a vossa esperança está próxima. O Cristo Jesus está às portas. A tribulação desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas no tempo presente vai ter tribulação, mas não haverá ausência. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que é que eu tenho que levar? É indispensável o espinho na carne. Paulo pediu 3 vezes: Senhor, tira. E Deus disse: não, Senhor. Aí Paulo foi lá de novo e disse: Senhor, pedi de amigo, tira. Aí Deus disse: não, Paulo. Na 3ª vez ele pediu, aí Deus disse assim: eu vou enviar um espírito para te esbofetear, mas eu não vou tirar. Porque no dia que eu tirar o espinho de você, Paulo, por causa das grandezas da revelação que eu te dei, você vai pensar que você é capaz. E no dia que você pensar que você é capaz, você está morto, Paulo. Então eu vou manter você nessa pressão, sangrando e sofrendo, para que você continue dependendo de mim, para que você continue na minha presença, para que você continue sabendo que eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, que te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Jesus, glória a Jesus. Pedro chega na casa de Cornélio, e agora nós vamos pensar sobre uma dimensão interessante desse sermão, porque nós temos na história de Cornélio a beleza e o reflexo de um culto que celebra e de um culto que bendiz a Deus. A Escritura diz assim: e eles disseram: Cornélio centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Olha que interessante. Nós temos a fala dos homens que vão a Pedro, e nós temos a fala do anjo que aparece a Cornélio. E quando este anjo aparece a Cornélio, o anjo diz que Deus gravou na memória a sua história, o seu legado, a sua vida. E aí nós começamos a ter uma compreensão do que é adorar a Deus. Cornélio nos ensina. Às vezes pensamos que adorar a Deus é vir à frente, aceitar a Jesus e cumprir todos os ditames, participar de todos os momentos, envolver-se. Tudo isso faz parte e deve ser o desejo de cada crente, estar envolvido na igreja, não apenas como espectador, mas atuando na igreja. E quando você visita um vizinho seu enfermo,
você está exercendo ministério na vida daquela pessoa. Quando você aconselha, você está exercendo ministério. Ontem nós tivemos uma palestra abençoada aqui, a irmã Socorro. Ela tem formação na área e ela trabalhou aqui com alguns irmãos e irmãs, trazendo instruções extraordinárias para que a gente possa saber lidar com algumas crianças que traz consigo alguma marca que às vezes nós não temos capacidade de discernir. Foi o que a irmã Socorro fez. A irmã Socorro pregou o Evangelho, usando o insumo que ela recebe durante a sua trajetória acadêmica e transformando em ato de graça e amor na comunidade. Cornélio é visitado por um anjo. Cornélio recebe do anjo a informação de que Deus gravou na memória o que ele fazia antes do Evangelho chegar até ele. Vamos pensar sobre isso. Porque às vezes nós pensamos que viver como adorador é vir à igreja, é estar na comunidade. Eu conversava há uns dias com um irmão, ele disse assim: pastor, eu gosto de, quando eu estou na igreja, fazer barulho, eu sou adorador mesmo, daqueles assim que falam língua estranha. E eu disse: não tem problema nenhum, contanto que o que você vivencia enquanto experiência na igreja seja reflexo do que você vivencia lá fora. Cornélio dava esmolas, Cornélio ajudava as pessoas, e Cornélio orava. A Bíblia diz que Deus guardava na memória. Quando Cornélio ia para o culto, o que era que estava na memória de Deus? A vida de um homem que escolheu viver para a glória de Deus. Eu vou perguntar para você e não responda, apenas reflita. O que é que está na memória de Deus sobre o dia de hoje, na sua vida? Quais foram as ações que nós gravamos na memória de Deus, irmãos? Eu estou falando de memória de Deus apenas, é uma linguagem antropomórfica, eu estou falando apenas para comunicar. Mas Deus não precisa arquivar as coisas na memória, porque Deus não é limitado ao tempo e ao espaço. Deus não tem HD para gravar as coisas e selecionar. Pastor, explica isso melhor? Não tem como explicar, irmãos. Deus, ele é supratemporal e ele é atemporal. Deus não vive no tempo contínuo, no presente, passado e futuro. Deus está no eterno agora. Nesse exato momento, ele está vendo o Éden, a crucificação e o arrebatamento da igreja. Nesse exato momento, ele está vendo quando você foi provado, o quanto você vai ser provado, mas ele também está vendo quando a graça de Deus se manifestará sobre a sua vida e quando ele te livrará desse tempo de prova. Tudo acontece no eterno agora. A Bíblia diz: de eternidade em eternidade ele é Deus. O que o texto está dizendo é que da eternidade passada até a eternidade futura, ele continua sendo absolutamente Senhor de todas as coisas. Mas o que nós estamos gravando na memória de Deus, irmãos, durante o nosso dia? O que nós estamos gravando na memória de Deus nos nossos relacionamentos? O que está ficando gravado na memória de Deus na tratativa com o nosso cônjuge? Na forma como nós estamos negociando? Na forma como nós estamos pagando as nossas contas? Na forma como assumimos os nossos compromissos? O que está na memória de Deus? O que está na memória de Deus? Jesus diz que o Pai vê em segredo. E aí quando você chega no culto à noite, às vezes você está destruído e destruída. E aí você se prostra diante de Deus e você não deixou muita coisa boa na memória de Deus. Mas eu quero te dizer que o Deus que tem memória plena é o Deus que tem amor pleno.
Ele demove da sua memória os atos que não agradaram a Ele, e Ele coloca diante de nós uma ponte de amor, e estabelece diante de nós uma possibilidade de restauração, e nessa possibilidade de restauração, cada um de nós somos novos, todos os dias. Sabe como é o nome da ponte? Misericórdia. Você sabe que a misericórdia é uma palavra derivada do termo miserere cardia. E o que é miserere cardia? É aquele que se lembra de um coração miserável. Olha que lindo, né? Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que Deus pode fazê-lo pulsar novamente, porque Ele relembra e rememora o teu coração, e Ele traz vida para o teu coração nessa noite, porque Deus de graça e de misericórdia está nesse lugar. Nós precisamos ter essa compreensão do Evangelho, e o Cornélio vai nos ensinar isso de forma apropriadíssima, quando a vida dele condiz com aquilo que ele é no templo, quando Deus não precisa se assustar. Mais uma vez, é uma linguagem apenas para os irmãos entenderem, nada pega Deus de surpresa, é apenas para comunicar. Você é tão bom adorador aqui dentro, camarada, por que lá fora é tão diferente? Por que você lá fora é tão descuidado com as palavras? Por que você lá fora é tão descuidado com as pessoas? Eu quero gravar na memória ações que simbolizem sinais do reino de Deus na tua vida. E Deus, vendo esses sinais do reino nas nossas vidas, Ele vai estabelecendo um coração novo, quebrando o coração de pedra e colocando em nós um coração novo, restaurado. E assim acontece o processo de conversão. Segundo elemento de um culto extremamente necessário, e aí eu queria que os irmãos compreendessem. Segundo elemento de um culto é a aceitação da ordem divina. Nós precisamos ter consciência de que nós somos chamados por Deus. Deus chama Pedro e diz: Pedro, vai lá, Pedro, vai lá. Gente, Pedro estava na casa de seu irmão, o curtidor. Você sabe o que é o curtidor? Curtidor é o camarada que trabalha com pele de animal. Um judeu que pega no animal, ele já está impuro até a tarde. Então, camarada, ir para a casa de um curtidor é ir para a casa de um camarada rejeitado pela sociedade de sua época. Ele estava na casa de um camarada indesejável. Você imagina a casa de um camarada que tinha pele de animal? Não era uma casa das mais perfumadas. E Pedro estava lá. Quando chegou a notícia, foram 2 homens, e Pedro, certamente cavalgando, foi até a casa de Cornélio. O propósito de Pedro era pregar o Evangelho. É muito parecido com os pregadores de hoje, né? Ele estava na casa de um camarada que tratava de pele de animal. Ele foi a cavalo ou a pé muitas vezes, né? Era assim que eles andavam. E ele ia com o único propósito, pregar o Evangelho. Pregador de hoje o negócio é diferente, viu? Tem pregador que você liga. Eu não ligo não, porque eu não perco meu tempo ligando para esses atribulados não. Mas tem pastor que liga para o pregador e diz logo assim: quantos irmãos tem na igreja? Está pensando que não é não? É, irmão, o negócio é atribulado. Quantos irmãos tem? E outra coisa, quantas estrelas tem um hotel? Porque o propósito não é pregar o Evangelho, o propósito é apresentar uma performance. E isso aqui não é picadeiro, nem é circo, para a gente estar fazendo palhaçada aqui em cima. Isso aqui é o púlpito onde a palavra de Deus, que transforma vidas e história, é pregada, e tem que ser pregada por homens fiéis às suas famílias e fiéis à sua própria consciência. Amém, irmãos? Eu me lembro do pastor Francisco Raimundo, de saudosa memória. Um dia ele contou lá na Barreira que convidaram um cantor, e ele era o pregador da noite. E aí ele foi pregar no evento, tinha um cantor, e o cantor cantou uns 15 hinos na frente. E a multidão, aquela alegria, pedindo autógrafo. No tempo não tinha selfie, né? Não tinha essas coisas de celular. E a multidão na frente, aquela loucura.
E aí, depois dele cantar os 5 hinos, ele disse assim: cadê as minhas outras toalhas? Eu exigi 20 toalhas, só estou vendo 3. Aí os irmãos saíram feito um louco na cidade para ver se arranjavam algum lugar para comprar toalha para o pregador, que exigiu 20. E aí quando Francisco Raimundo, pastor de saudosa memória, dos grandes pregadores que eu já tive o privilégio de ouvir, talvez o maior pregador que eu já tenha tido a oportunidade e o privilégio de ouvir, homem de muita unção de Deus, pastor Francisco Raimundo, quando recebeu a oportunidade, disse assim: muito bem, é bom, viu, irmãos? Ele falava desse jeito, ele começava bem lento, a gente pegar uma toalha e colocar assim na lama e deixar a parte em branco para frente, a lama embaixo e a parte em branco para frente, estendidinho lá no banheiro, para quando o camarada colocar o sabonete nos olhos e que ele lavar o olho sem ver, que ele pegar a toalha, que ele passar a toalha na lama, passar a toalha na face, a lama tocar a face dele, e quando ele abrir os olhos, que ele olhar para o espelho, ele lembrar de onde foi que ele veio, da lama, um ébrio pecador maldito destinado ao inferno. Aí Jesus chama, salva, purifica, muda a história, transforma o coração dele, e ele quer 20 toalhas. Meu irmão, isso é um atribulado. Era bom os obreiros assim, do tamanho do irmão Frota, do irmão Júnior, para dar pelo menos uma pisa no camarada desse assim, sem ninguém ver, né? Você já pensou, meu irmão? Mas tem isso por aí, está cheio dessa tribulação. Um dia um irmão ligou para mim e disse: pastor Danilson. Eu disse: pois não, meu irmão. Pastor, eu queria saber se o senhor poderia vir pregar aqui no congresso de jovens. Aí eu disse: sim, meu irmão, vou, será uma alegria. Aí ele disse assim: pastor Danilson, eu posso convidar coxo, cego, paralítico? Aí eu disse: convide, só não convide surdo. Só convide surdo se tiver alguém traduzindo Libras. Mas se não tiver ninguém que saiba Libras, não convide não, mas pode chamar. Enquanto o camarada estiver ouvindo. Aí ele disse: quer dizer que não acontece não esse milagre? Se Deus quiser acontece, mas não precisa de um pregador para Deus fazer milagre não. Ele faz milagre sem o pregador, porque não é o pregador que faz milagre, é a presença do excelente, do soberano e do glorioso. Amém, irmãos? E aí eu fui para o evento lá. Eu nem sei se Jesus fez milagre, mas uma coisa eu sei: quem vem para ouvir o evangelho não sai daqui sem um milagre. Se você conhecer mais o Senhor a partir dessa ministração, um milagre de Deus acontecerá na sua história. Você será edificada e edificado, e este é o maior milagre que alguém pode receber de Deus. Amém, irmãos? Essa semana o irmão chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor acha de um camarada que é professor da escola bíblica dominical e não vai para o evangelismo? De um camarada que é professor da escola dominical e só vem para uma aula a cada trimestre. O que o senhor acha? O senhor não acha que deveria chamar a atenção desse obreiro e de alguma forma discipliná-lo? Eu disse: não, você está entendendo errado. Aí ele disse: por que eu estou entendendo errado? Porque uma pessoa que deixa de vir para a escola dominical, ela já está se autodisciplinando. Quem deixou de vir para o culto hoje, irmão, já se autodisciplinou. Você acha que tem disciplina maior do que alguém perder a possibilidade de ouvir o evangelho e de ser edificado? Amém, irmãos? Então ninguém disciplina ninguém porque faltou, porque nós não estamos aqui cumprindo responsabilidades civis. Ninguém aqui tem que bater ponto. Você vem se você quiser, e só vem quem ama Deus e quem quer receber de Deus e crescer na sua verdade. Uma coisa eu garanto aos irmãos: quem vier para cá na quinta-feira vai ouvir o evangelho, e nós vamos continuar pregando o evangelho com todo o amor e com toda a dedicação possível. Mas eu não vou tirar ninguém de cargo porque não vem. Vem quem quer. Tem disciplina maior do que perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus, irmão? Sim ou não? Não tem. Era bom mandar ele para ele passar pelo menos uns 5 meses no Japão ou na Coreia, para ele passar 5 meses sem ir para um culto. Para ele voltar aqui, ele ia ficar igual um pardal de igreja, morando no templo, acordar e dormir no templo. A andorinha encontrou lugar, e o pardal encontrou casa nos teus átrios.
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 29, no templo de Deus, todos dizem glória, glória e glória. Esse é o lugar, irmãos, onde Deus nos visita. Então é bom estar aqui. Então se você acha que um dia eu vou chegar para você e vou dizer: meu irmão, você não veio para a escola dominical, você não veio para o culto, então porque você não veio agora você não faz mais isso. De jeito nenhum. Eu sonho com um dia em que as pessoas digam: eu vou para aquele lugar, porque é naquele lugar que Deus me visita. Eu vou para aquele lugar porque é naquele lugar que a palavra de Deus encontra guarita no meu coração. Eu vou para aquele lugar porque é naquele lugar que as mazelas dos meus pecados vão sendo confrontadas, e eu vou me tornando uma pessoa melhor para a glória do nome do meu Deus, e vou brilhando mais e mais até que eu seja dia perfeito. Até que eu seja dia perfeito. Então, pois, envia, pois, a Jobe e manda chamar a Pedro, que tem por sobrenome, aliás, a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este que está hospedado na casa de Simão, curtidor, junto ao mar, vindo te falará. Logo mandei chamar-te. Olha que interessante. Cornélio está falando. Pedro chega na casa dele, ele diz assim: logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que lindo isso. Tu fizeste bem em vir. Diz aí para o irmão que está ao teu lado, diz assim: fizeste bem em vir. Estamos aqui para ouvir de Deus tudo quanto do Senhor nos foi enviado. Fizeste bem em vir. E olha só que coisa interessante. Existem muitas pessoas pensando e agendando avivamentos. E avivamento é uma questão de foro divino. Quem enche o nosso coração de alegria e nos inunda de poder é Deus, no tempo dele e na hora dele. Pedro começou a pregar o evangelho simplesmente, de forma pura e simples. Ele anuncia o Cristo crucificado. E olha o que a Escritura diz: estando Pedro ainda dizendo estas palavras, ou seja, Pedro ainda estava pregando, caiu, a Bíblia não diz que foi enviado, a Bíblia diz: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então o Espírito Santo não caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio. Olha o que o texto está dizendo. O Espírito Santo não caiu sobre toda a igreja, congregada e não congregada. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Você quer avivamento na sua vida? O avivamento começa quando nós temos disposição para ouvir a palavra. O avivamento que Deus vai mandar na sua igreja começa em você, e você será um dos avivados por Deus, porque o avivamento começa quando nós predispomos no coração ouvir a palavra. E aí são 3 elementos do avivamento. Primeiro, a fonte do avivamento. Enquanto Pedro pregava, olha que extraordinário. Não tem avivamento feito a partir de movimentos. Os avivamentos que são feitos a partir de movimentos são avivamentos que não têm consistência. Avivamento consistente é avivamento cuja base é a Escritura Sagrada, Palavra de Deus. O que aconteceu no século XIX com a vida de John Wesley. John Wesley foi impactado, irmãos. Quando tinha 8 anos de idade, ele conseguiu ser livre, né, do fogo. A sua casa pegou fogo e todos saíram do interior da casa. Quando eles olharam para a janela de sua casa, lá estava Wesley, de pé, sobre uma espécie de baú,
olhando para a janela, e os homens, um montou no ombro do outro, montou no ombro do outro, e conseguiram pegar aquela criança. Anos depois, um editor de um jornal encontrou a foto quando John Wesley já se tornara um dos maiores pregadores de sua época, estava movendo o mundo de sua época. Eu digo para os irmãos que ele estava movendo o mundo porque John Wesley viveu num contexto extremamente doentio, quando os homens eram subjugados e as crianças de 7, 8 e 10 anos tinham que trabalhar 12 horas por dia. As crianças, 12 horas por dia. E com 30 anos de idade essas crianças morriam. E John Wesley, com a palavra da verdade, com o Evangelho de Deus, combate essas questões. Constrói casas e casas de recuperação para instaurar a vida na vida dessas pessoas. Trabalha com todos os políticos necessários para gerar alívio na vida dos trabalhadores. Prega o Evangelho com poder e autoridade. Ele tinha tanta unção que 200 anos depois da morte, em algumas cidades onde ele passou, as pessoas não consumiam bebida alcoólica e nem cigarro. E quando alguém dizia assim, não tem bar aqui não? Não tem. Por quê? Porque John Wesley passou por aqui há 200 anos atrás. John Wesley disse assim, eu não quero nada além do que 10 homens que não amem nada além de Deus e que não temam nada além do pecado. Então eu saquearei o inferno e eu povoarei os céus com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Era só um homem, inclusive muito pequeno, muito baixo, mas era só um homem. Porém, ele tinha luz na mente e fogo no coração. Se você quiser ir longe, possua luz na mente. Se você quiser invadir o mundo com a graça de Deus, possua fogo no coração. Dwight Lyman Moody disse assim, ou você põe sermão, ou você põe fogo no seu sermão, ou você põe o seu sermão no fogo. Então, meu irmão, se não tiver fogo no sermão, é melhor queimar o sermão no fogo. Amém, irmãos? Mas quando tem fogo tem graça, e quando tem graça tem visita, e quando tem visita o nosso coração aquece, e quando aquece a gente sente vontade de ficar aqui. É ou não é? Eu lembro da história de Livingstone. Ele estava pregando no dia o Evangelho e tinha um senhor dormindo. O senhor dormindo. Aí o senhor dormiu que encostou. Aliás, o Livingstone conta isso, né? O senhor dormiu que encostou. E o pregador pregando, aquele pregador metódico, pregando, aquela palavra desanimada, aquele negócio que tem mensagem da vontade de morrer, irmão. E ele pregando. Aí o senhor dormiu. Aí dormiu assim no ombro do neto. Aí o pregador atribulado, e ele conta isso num dos seus livros. Aí o pregador ficou atribulado, achou aquilo incoerente. Ele disse, meu filho, acorde seu voo. Isso é um desrespeito. Aí o menino usado por Deus disse assim, acorde o senhor que fez ele dormir com esse sermão chato. Oh meu Jesus. Como alguém pode pregar o Evangelho e fazer as pessoas dormir, irmãos? Nós estamos falando do grande, do soberano, do excelente, do maravilhoso Deus. E não há nada melhor do que fazer isso. O que acontece quando o Evangelho é pregado? Vou concluir, vamos terminar 10 minutos mais cedo. E mandou que fossem batizados, é isso mesmo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Pedro pregou o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram em novas línguas. Nós temos nesse texto uma confirmação da evidência do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Eles falaram em novas línguas. E aí Pedro disse, o que impede que vocês sejam batizados? E aí Pedro ministrou o batismo, ordenou que eles fossem batizados. E aí eles disseram assim, Pedro, fica conosco alguns dias. Você sabe o que a Escritura está ensinando para a gente ir para casa hoje? Não adianta a pessoa vir aqui, ouvir o Evangelho, viver a experiência do batismo no Espírito Santo, ter tudo isso, se não tiver discipulado. Pedro, fica conosco, porque com um sermão só, Pedro, não dá para a gente entender tudo. Permanece com a gente aqui uns dias, porque depois de um dia, Pedro, a gente vai estar afiado. Deus te coloca hoje como instrumento para cuidar de pessoas.
Se você conhece alguém que aceitou Jesus há pouco tempo, se aproxima e desenvolva ministério na vida dessa pessoa, porque ela precisa. Você sabe qual é a semelhança de alguém que aceita Jesus, vem para a igreja e não tem ninguém para cuidar? É a semelhança de alguém que está perdido há um mês no deserto, e quando alguém encontra ela, diz assim: pega um copo d'água e vai embora. É isso. Está morrendo, sem capacidade de viver. Aí você dá um copo d'água. Jesus não deu copo d'água não. Jesus disse: a água que eu tenho, quem beber dela jamais tornará a ter sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Você é o canal de água de Deus, e Deus deseja usar você para levar água àqueles que estão sedentos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem foi abençoado hoje, diga amém. Graças a Deus. Eu estou muito feliz com o número de irmãos. Nós temos um excelente número para uma véspera de Natal, né, irmãos? Um excelente número. Deus abençoe os irmãos e que vocês continuem com esse intento e esse desejo no coração de vir ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, na próxima quinta-feira eu estarei enviando aqui um pastor amigo para ministrar. Eu acabei de ser convidado para um casamento de uma jovem da igreja. O casamento vai acontecer às 8 horas. Então não poderei estar ministrando na próxima quinta, mas possivelmente eu vou fazer contato. Eu não sei se vai dar certo. Possivelmente o pastor Ozean Gomes estará aqui pregando a palavra para os irmãos, tá? E aí os irmãos depois, na outra quinta, nem vão querer mais vir. Mas eu vou fazer contato com ele. Se ele estiver livre, ele vem com muita alegria. Eu sei, pastor Ozean é uma bênção. Eu vou tentar fazer contato com ele. Se não der certo ele, virá um outro ministrante. Mas os irmãos não deixem de vir próxima quinta. Estaremos fazendo um casamento e vai ser uma alegria para a gente estar ali abençoando o casal. Tá bom?